Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o poder da sepultura. Texto base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 49. Mas dentro desse salmo eu quero destacar o versículo 15, que diz assim: Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. O Salmo 49 é um salmo muito interessante. À semelhança de vários outros salmos, o salmista ele trabalha com a ideia do contraste. Num primeiro momento, ele começa a mostrar como aqueles que são tolos, como aqueles que não têm esperança vivem. Eles têm sua experiência totalmente alicerçada naquilo que possuem. Então eles confiam nos seus bens, eles confiam nas propriedades, eles confiam no seu dinheiro, eles confiam no poder da influência que têm e vivem articulando de uma forma ou de outra, tendo como base aquilo que eles possuem aqui nessa vida. No versículo 14 do capítulo 49, o salmista vai dizer assim: o que eles não se dão por conta é de que assim como os animais morrem, eles também morrerão. E do que adiantará tudo aquilo que eles ajuntaram para si mesmos? Uma pergunta que deve realmente fazer com que paremos para poder pensar. O ser humano trabalha a vida inteira para poder alcançar bens, recursos, acumular influência, para conseguir articular de um jeito ou de outro, para conseguir alcançar alguns bens. Jesus falou sobre isso. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus contou aquela parábola do indivíduo que já era bem rico, mas que tomou a decisão de que faria todo o possível para duplicar os seus bens. Então, ele preparou os campos, contratou muitos servos e servas, aumentou os seus celeiros e plantou muito e colheu muito naquele ano. Encheu todos os seus celeiros. E então, agora, confiando nas riquezas que havia acumulado para si mesmo, ele olha para aquilo tudo e diz: agora eu estou feliz. E uma voz do céu vai dizer: louco, hoje pedirão a tua vida, e o que tens acumulado, para que servirá? Porque quando o próprio sábio Salomão, em Eclesiastes, quando ele vai falar sobre as riquezas, ele vai mencionar: para a sepultura, para onde você não vai levar nem o resultado do teu trabalho, você não vai levar os bens que você acumulou, você não vai levar nada. E o mais interessante é que ele vai falar isso dentro do contexto do livro de Eclesiastes, que ele começa mencionando: eu quis ajuntar para mim mesmo recursos, dinheiro, e eu fui o mais rico da minha geração. Eu quis fama, e a minha fama excedeu a daqueles que viveram na mesma época que eu. Eu quis prazeres e não me neguei a nada. Eu quis imortalizar meu nome na história. E ele conseguiu. E agora, um pouco mais adiante, ele vai falar: eu descobri que tudo isso era vaidade. Era correr atrás do vento. Mais do que isso, ele vai mencionar: para a sepultura para onde a gente vai, nada disso vai nos acompanhar. Por isso, as palavras mencionadas no versículo 15, elas são tão importantes para o salmista. O salmista só está dizendo o seguinte: olha, no momento em que a minha vida for tomada, no momento em que eu morrer, a certeza que eu tenho é de que a minha vida vai estar guardada no Senhor e de que Ele me levantará da sepultura. Ele me trará de volta à vida. Quando você olha para essa esperança, você percebe que o autor do capítulo do Salmo 49 é ninguém mais, ninguém menos do que um homem que, a semelhança tanto do Abrão, que nós vimos lá no sábado, de Jó, que estudamos ontem, é mais um exemplo de alguém do Antigo Testamento cuja esperança estava fundamentada em Deus e que acreditava que a segurança de alguém ela pode ser estabelecida quando ele sabe que a morte não terá a última palavra. Não porque logo depois que você passa pela experiência da morte, você vai para junto de Deus ou vai para o tormento eterno. Não, não por isso. Mas porque o Senhor Deus te levantará da sepultura. Essa era a certeza do salmista e essa pode ser também a nossa certeza. Não adianta confiarmos naquilo que temos, possuímos ou na influência que exercemos. Nossa confiança tem que estar fundamentada no Senhor Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra sabemos que nossa confiança tem que estar estabelecida no Senhor.
A semelhança do salmista, nós queremos viver a nossa história com essa certeza. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?